Buenas. Boa Buenas. noite. Como estamos? Tudo bem. Tudo na Santa Paz, doutora? Graças a Deus. Doutor Francisco Medeiros, quanto tempo, meu amigo? Como está? Espera chegar mais gente aí, né? Esperar mais umas pessoas aí, que tem uma quantidade até razoável de gente inscrita. E eu resolvi entrar mais cedo para ver se qualquer pessoa que tiver problema na hora de entrar, né? A gente pode auxiliar aqui também. Professor, lá no Integre estava disponível até que horas? Oi? Tava Lá no 7h30. Não, mas as inscrições era até que horas? Boa pergunta, ó. Não A minha, faça a mim. parece que a minha não estava conseguindo fazer, por isso que eu achei estranho. Né? Eu vou dar aqui o número da sala do Zoom, vou botar aqui no chat e tu envia pro pessoal da tua turma, qualquer coisa. Tá, vou mandar aqui para eles. E aí, doutor Francisco, como Vossa Senhoria está? Eu vou sair aqui e vou entrar de novo, porque os meninos não estão conseguindo. Eles disseram que estão entrando e está pedindo uma senha, porque tem que fazer o login. Eles não estão Tem que fazer o fazendo o login. login. Pois é, eu vou sair aqui porque eu vou filmar a tela entrando para mandar para eles aqui. Tá bom, obrigado, viu, Ana? Nada. Doutor Igor Tomás, tudo bem com Vossa Senhoria? Deu certo, doutora Ana? Estou mandando aqui o vídeo para eles. Eu vou esperar que eles. Beleza. Mestre Alexandre.
E aí, doutor Afonso, como é que tá? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo na Santa Paz, né? Professor, Oi. naquela hora eu ingressei na do Pedro Alexandre Osmeir. Ah, deu certo? Deu só eu e ele. Foi mesmo. Rapaz, ficou triste já. Ô, rapaz. Aí ele disse que ia Bichinho. até falar com eu depois. Aí querer brigar comigo, ele. Ai, ai. Doutora Johanna, quanto tempo? Ela tá conectando o áudio dela. Doutora Adreine, como é que tá, Manauara? Como é que tá em Manaus? Ainda são 7h25, vamos deixar aí mais um tempinho aí pra... Porque tá toda hora entrando gente aqui. Ai, ai. Doutor Herbert. Ao mestre Francisco. Doutor Lázaro, tudo bem? Conceição, como é que tá, Ceissa? Tá bem? Diga lá, mestre Francisco, apertou um botãozinho aqui para levantar a mão. Quer falar alguma coisa? Ah, beleza. Deixa eu começar aqui a compartilhar. Já entrou alguém aqui da Face, lá de Belém? Me disseram que vinha um pessoal de lá para essa nossa livezinha de hoje também. Boa noite, professor. Eu sou o Lázaro, sou da Face de Belém. Opa, quem está falando? Lázaro, E aí, doutor, como é que você está?
Tudo tranquilo, graças a Deus. Com você? Tudo bem? Toda na santa paz, graças a Deus. E aí, como é que vocês estão aí de quarentena? Ficar em casa, né? Tem que ficar, né? É possível. Rapaz, tá duro, né? O negócio tá complicado com vocês aí também, né? É, Antes, né? aqui tá pior no Maranhão e no Ceará. Piauí fica bem no meio, né? A gente tem dois estados que decretaram lockdown, se não me falo a memória, ou foi hoje ou é na segunda-feira que... Tá, você tá falando do Piauí, então, né? Isso, aqui nós estamos falando do Piauí. Eu morei em Teresina aí, ó. Ah, foi? Que legal. Morei em Teresina. Morei 6 anos aí, pô. Inclusive, a mãe do meu Ah, filho, ela é daí, a família dela. legal. Tô aqui em Belém hoje, no Pará. Beleza. Belém, tranquilo. Prazerzão ter vocês aqui, viu? Tranquilo. Vamos lá. Só espera mais um pedacinho aí, amados. E aí a gente começa, que ainda falta 2 minutos para 7h30, que era o horário que a gente disse que iríamos começar. Boa noite, professor. Opa, tudo bem, doutor Alisson? Como vai? Tudo ótimo. Tudo ótimo. O menino das palestras. Oi? O menino das palestras. O Alisson. 2020 é um ano mudado agora. Ela tá mudado, Alisson? É o jeito, eu tô me formando, então. Só mais Rapaz, é o um ano jeito. pra se formar. O que é que procura por ponto PEX não faz, né? O que é que procura por ponto PEX não faz? Bom, meus amados, aí vamos já começar, né? Todo mundo sabe aqui a usabilidade do Zoom, né? Não tem ninguém que não saiba usar. Tem alguém botando aí no bate-papo. Isso, ponto PX, lá. Ponto PX. Tá? Eu acho que a coordenadora de vocês aí, ela também vai fazer essa palestra aqui valer como ponto PX também, eu acredito. Por daqui, tudinho, só estão vindo porque estão sendo comprados, praticamente. São tudo interesseiro. Então, assim, vocês todos sabem usar, tem a usabilidade da ferramenta, né? Então, vocês devem ter um painelzinho aí, onde vocês podem ativar o som ou desativar. Caso tenha alguma instabilidade em relação à internet, alguma coisa do gênero, às vezes a gente aconselha a desligar a câmera, só se começar a picotar o som ou alguma coisa do gênero. Tem um botãozinho aí também de bate-papo, onde você pode fazer alguma pergunta. Então, geralmente a gente vai fazer assim. Como é que a gente está pensando da condução, né? Do nosso evento aqui, da nossa palestra, né? A gente vai dando assim nossas contribuições, aí a gente para e volta para vocês darem as contribuições de vocês, e a gente vai sempre ficando nesse, vamos dizer assim, nesse ping-pong, entendeu? A gente sempre vai ficando nesse ping-pong. A qualquer momento vocês podem ou levantar a mão ou abrir o áudio, fazer algum comentário. Então, assim, aqui é como se fosse uma conversa, como se fosse como é que eu digo? Um bate-papo, entendeu? Uma roda de conversa, mas em relação a finanças, a gestão, a contabilidade, dentro de empresas, entendeu? Então, nosso foco aqui é pegar conteúdo, geralmente um conteúdo que, vezes por outra, ele é um conteúdo que é considerado acadêmico, e a gente procurar uma maneira de aplicar ele dentro de uma empresa. Então, assim, o foco aqui é pegar esse conhecimento, ok? Junto com a experiência que a gente já tem de mercado, de consultoria, alguma coisa do gênero, e ajudar a pegar esse conhecimento teórico e aplicar na gestão de grandes empresas ou pequenas empresas, mas o nosso foco aqui maior é aplicar isso em pequenas e médias, que é o grande contingente de empresas aqui no Brasil. Geralmente são empresas pequenas, elas que movimentam basicamente a economia. E é o que forma a maior parte do mercado do Brasil. E também, nesse momento, é quem mais está precisando, vamos dizer assim, de assessoria
e de apoio. São os pequenos e médios negócios. Eles é que, vamos dizer assim, respondem por basicamente 90% dos empregos formais do Brasil. São uma das áreas que mais está, vamos dizer assim, estão precisando, porque não estão tendo nesse momento acesso a crédito, entendeu? E por questão de pandemia, às vezes até a questão de Sebrae também tá um pouco complicado para ajudar as pequenas e as médias, vamos dizer assim, empresas. Aqui está um pouquinho do currículo da gente, né? Eu me chamo Diógenes Eldo, sou o palestrante hoje que vai ficar com vocês. Atualmente a gente está fazendo doutorado em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School lá do Espírito Santo. Né? A gente já tem mestrado em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. A gente é especialista em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Piauí e graduado também em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí. A gente trabalha hoje com análise de negócio, né? Com consultoria empresarial, financeira e tributária, em empresas de diversos portes, e também somos consultor cadastrado no Sebrae, né? E também professor universitário há uns 10 anos, aí, ou talvez mais tempo do que eu gostaria de admitir, por assim dizer. Ok? E o nosso bate-papo começa com finanças, né? O que é finanças e para que serve? Então, se alguém quiser fazer algum comentário do que é que você, na sua concepção, do que é finanças e para que serve, então a questão do Globo Repórter, né? Finanças, o que é, onde vivem, como reproduz, como se alimentam. Então, para vocês, o que é finanças e para que hoje as empresas elas precisam de finanças? Isso é uma pergunta. Cadê o Alisson, que gosta de falar e adora palestra? Mandar um abraço aí pro pessoal da Face, de Belém. Tá entrando gente aqui. Hein, amados? E o que é finanças? Vale 1 ponto PEX a mais, para quem responder. Vale 1 ponto PEX a mais. A gente botando aí. Vocês podem escrever no bate-papo. Herbert, Dr. Herbert da Steiner. Acredito que é a forma que a empresa obtém receitas e administra elas com seus gastos. Um pouco parecido com isso, Herbert, mas assim, geralmente finanças, assim como contabilidade, algumas áreas de estudo, eu considero finanças basicamente uma caixa de ferramenta, por assim dizer. Então, se a gente for atrás de um conceito prático, é como se ela fosse uma caixa de ferramenta que, em termos de gestão, ela está à disposição das empresas, no caso, a gestão financeira, ela está à disposição da empresa para ela otimizar recurso. Então, assim, uma empresa, ela é como se ela fosse uma grande caixa, onde dentro dessa caixa você vai colocar recursos. Então, assim, no mercado, principalmente no mercado brasileiro, tem-se a noção de que apenas pessoas que investem no mercado financeiro, que pegam dinheiro, vamos dizer assim, capital mais líquido, por assim dizer, dinheiro vivo, e aplica em bancos, compra ações de empresa, é chamado investidor, mas todo empresário é investidor. Ou seja, por isso que é dito que o sistema é capitalista, porque eu estou pegando meu capital e colocando ele dentro de uma empresa, dentro de uma atividade. Então, eu estou investindo, além de capital, eu estou investindo o meu tempo. Então, todo empresário é investidor, por assim dizer. E para se abrir uma empresa, você precisa de recurso financeiro, onde você vai pegar um recurso financeiro e vai colocar esse recurso dentro de uma atividade operacional. Então, toda empresa, ela se presta a fazer alguma atividade operacional. Isso, Alexandre. Isso. É a circulação de dinheiro entre, vamos dizer assim, particulares, por assim dizer, seriam todas vamos dizer assim, as partes interessadas, por assim dizer, dentro de empresa. Então, o finança é isso. Então, é uma ferramenta, eu considero como uma ferramenta, porque qualquer pessoa pode utilizar de atributos financeiros, entendeu? Então, você vai pegar esse recurso, aplicar dentro de uma empresa, e a finalidade de uma empresa é
gerar lucro, ok? Toda empresa ela tem por finalidade gerar lucro ou gerar resultado. Aliás, toda empresa gera resultado. Às vezes, nem sempre esse resultado ele vai ser satisfatório. Você vai estar satisfeito com o resultado, mas você vai ter um resultado. Ou esse resultado vai ser positivo, ou esse resultado vai ser negativo. Mas toda a organização ela vai gerar um resultado, por assim dizer. Ok? Então, a finanças ela é uma caixa de ferramentas que está à disposição de uma empresa e o foco da finança é o quê? Otimizar recurso, ou seja, tentar fazer com que a empresa ela pegue um recurso e coloque ela, faça uma aplicação dentro da própria empresa e que essa aplicação dentro da própria empresa, ela vai procurar gerar e maximizar valor, ou seja, eu vou aplicar X reais na empresa ou na compra do estoque ou na compra de um maquinário. Então, toda vez que uma empresa está comprando estoque, ela está fazendo investimento. Toda vez que uma empresa está comprando um maquinário, ela está fazendo investimento. Se ela está comprando um carro, ela está fazendo investimento. Então, se você faz esse investimento ele tem que produzir um resultado e tem que produzir um resultado o quê? Para cima, um resultado maior do que o que você estava tendo anteriormente. Então, a finança, a gestão financeira, ela procura rastrear esse fluxo que acontece dentro de uma organização. E nem sempre esse fluxo, ou seja, esse percurso, esse caminho do dinheiro que é feito dentro de uma organização, ele é facilmente, como é que eu digo, rastreável. Porque às vezes as empresas elas têm dificuldade de fazer esse tipo de registro, ok? Então, quando você chega numa empresa, você é um contador, você é um administrador, você é um gestor, alguma coisa do gênero, você depende que a empresa ela tenha um determinado processo para registrar determinadas informações para você poder colher esses dados para poder fazer esse tipo de análise. Entendeu? Então, geralmente, a finalidade da finanças é mostrar, evidenciar para o gestor ou para os gestores como é que está a rentabilidade de onde os recursos estão sendo aplicados, ok? E como é que você vai mensurar isso? Ou para que serve? Você vai pegar e mensurar a aplicação de recurso e o retorno dessas aplicações. Por exemplo, a gente devemos usar para medir essa questão da aplicação e do retorno de investimento. Literalmente, a finanças ela precisa da contabilidade, que a contabilidade é aquela arte de fazer registro, ok? Onde você vai mensurar onde é que eu captei recurso e onde é que esse recurso foi aplicado, ok? E se no meio do caminho eu estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo. Então, a finança hoje, para ela ser efetiva, literalmente ela necessita do registro dessa informação. E geralmente ela usa a contabilidade para isso. Ou às vezes ela pega a contabilidade como base e faz alguns ajustes para ter uma informação mais fidedigna, por assim dizer. Então, literalmente, a gente tem duas demonstrações financeiras que são a base para a gente fazer o estudo das finanças no nosso contexto de hoje, que é um contexto mais básico, por assim dizer. A gente precisa levantar um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do exercício. Cada uma dessas demonstrações, elas têm uma finalidade diferente para ajudar o gestor a conseguir captar essa informação e, vamos dizer assim, e tomar alguma decisão. O balanço patrimonial, ele mostra onde é que o recurso se originou e onde é que esse recurso foi aplicado. Literalmente é isso, o que o balanço patrimonial nos mostra. Onde é que foi a origem e onde é que está sendo a aplicação, ok? E mostra também como é que eu digo? A estrutura de capital da empresa, como é que ela está sendo financiada. Então, se a gente for aqui para o Excel, um exemplo, só para desenhar. É normal para alguém que é versado em contabilidade, eu não sei se todo mundo que está aqui presente tem conhecimento de contabilidade. Caso não tenha, pode abrir o microfone ou fazer alguma pergunta. Então, de um lado eu tenho o ativo e do outro lado eu tenho o passivo, ok? Então, quando você chega num curso de contabilidade, né? Nos primeiros períodos,
literalmente, o professor chega e diz, o que é o ativo? É o conjunto de bens e direitos. Parece que já tem uma cartilhazinha pré-determinada, por assim dizer. Então, assim, no nosso contexto aqui, a gente vai chamar de ativo a aplicação. O que a gente vai chamar de ativo é aplicação de recurso, ou seja, sempre, 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 os recursos de uma empresa se originam nos passivos, ok? Sempre, 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 os recursos das organizações se originam no passivo e são aplicados no ativo. Exemplo, quando uma empresa está começando a nascer, é feita uma segregação, no sentido filosófico da coisa, é feita uma segregação entre o patrimônio do empresário e o patrimônio da empresa, que na contabilidade é conhecido como princípio da entidade. Então, eu estou tirando o dinheiro da pessoa física e estou colocando esse recurso dentro da pessoa jurídica, por assim dizer. Então, quando eu tiro o dinheiro da pessoa física e coloco ele na pessoa jurídica, estou constituindo uma organização para fazer labor, né, para ter uma atividade operacional, por assim dizer. É por isso que o patrimônio líquido, né, o PL, ele fica aqui, ó, no passivo. Porque é uma obrigação que a empresa tem para com o sócio. Por isso que ele fica cadastrado aqui no passivo. Então, o dinheiro do sócio, ele se origina aqui no capital social, que fica lá no patrimônio líquido, e sempre, sempre, sempre ele é aplicado em alguma coisa. Então, se o sócio, ele pega o recurso dele e vai dar para a empresa, um exemplo, vai abrir uma empresa, ele vai colocar 100 mil reais. Então, ele coloca bem aqui, capital social, 100 mil reais, ok? Colocou 100 mil reais aqui e vamos dizer que ele colocou em dinheiro. Então, ele foi aplicado aqui no caixa ou no banco da empresa com também 100 mil reais. Então, sempre, 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 a origem dos recursos são nos passivos e a aplicação é sempre nos ativos. Então, peguei dinheiro do sócio e apliquei no caixa. Então, se a empresa agora vai fazer compra de mercadoria para revender, ou seja, ela vai formar estoque para revender, ela vai tirar dinheiro do caixa. Então, a origem está sendo no caixa e a aplicação está sendo no estoque. Entendeu? Mas o nosso passivo é o local onde a gente consegue saber como é que esse dinheiro se originou e onde é que esse dinheiro foi aplicado. Então, isso aqui é de suma importância para a gente fazer análise financeira, porque é muito comum a empresa, às vezes, ela não ter uma visão clara de onde ela quer chegar e, às vezes, é pego recursos e colocado em coisas que talvez não consigam gerar um retorno satisfatório. Vezes por outra, a gente já vai em algumas empresas onde, às vezes, o empresário capta algum recurso na empresa e, às vezes, tira da empresa mais do que o que ela pode dar e aplica esse recurso em outras atividades que nada tem a ver com a empresa original, fazendo a empresa, assim, se descapitalizar e ficar mais vulnerável a uma possível variação, vamos dizer, econômica, por assim dizer. Então, o balanço patrimonial, ele tem por finalidade isso, mostrar onde é que está sendo a origem do recurso e onde está sendo a aplicação, ok? E a finança, ela vai dizer se essa aplicação está rendendo fruto ou não, se ela está sendo benéfica ou maléfica. Então, é muito comum, às vezes a empresa, num determinado período, estoca demais, pensando em vender mais na frente. Então, tudo isso são avaliações que esse tipo de demonstração, que é o balanço patrimonial, ele tem condição de dar para o gestor financeiro, e o gestor financeiro, juntamente com o gestor da empresa, que o gestor, o empresário, literalmente ele é quem, vamos dizer, toma a decisão. A decisão final sempre é do gestor da empresa, ok? Professor, então, falando eu, Lázaro. Essa ferramenta, Lázaro, o balanço patrimonial, tudo bem. Será que o fluxo de caixa também poderia ser uma ferramenta? O fluxo de caixa também é uma ferramenta, ok? Ela não é o objeto de nossa análise hoje, entendeu? Mas o fluxo de caixa, ele me mostra como é que está como é que está o gerenciamento da minha liquidez naquele determinado momento. Porque o fluxo de caixa, adentrando um pouco mais, que é um tema que a gente vai ver futuramente,
ele mostra como é que está Saúde da. as atividades da empresa. Quanto é que eu estou colocando de dinheiro na atividade operacional, quanto é que eu estou colocando de dinheiro em atividades de financiamento e como é que eu estou colocando meu dinheiro em atividades de investimento. Entendeu? Mas o fluxo de caixa, ele é uma ferramenta importantíssima. Contudo, ele é uma das mais difíceis das empresas terem. Entendi. Na minha humilde opinião. Porque para uma empresa ter fluxo de caixa, ela precisa ter um controle financeiro estritamente rígido, por assim dizer. E, vez por outra, as empresas não têm isso. Então, o balanço patrimonial e a DRE, você tem como levantar essas demonstrações, gerencialmente falando, de uma maneira bem mais rápida do que você fazer, às vezes, um fluxo de caixa, por assim dizer, Lázaro. Mas muito boa e excelente pergunta. Ok, obrigado, professor. Então, assim, no que tange ao balanço patrimonial, nós dividimos ele em ativo e passivo, ok? Adentrando mais a respeito da questão do ativo e do passivo, ele vai, no caso, o balanço propriamente dito, ele mostra como é que está... Toda hora entrando gente. Como é que a empresa, ela está... Como se ela fosse uma foto da empresa, por assim dizer. Quanto é que eu tenho em disponibilidades, que é caixa e banco? Quanto é que eu tenho em estoque? Quanto é que eu tenho em imobilizado? Entendeu? Tudo como é que está a questão do financiamento da própria empresa. Beleza? Então, a principal finalidade do balanço é evidenciar origem e aplicação de recurso e também evidenciar o quê? Mostrar como é que está sendo feito, como é que está a evolução do patrimônio de uma companhia, ok? Por patrimônio, por assim dizer, a gente tem dois tipos de patrimônio. A gente pode... Tudo que eu estou falando aqui é mais a princípio gerencial. Eu vou ter o meu ativo, que seria como se fosse um patrimônio bruto, e o meu passivo, que seriam todas as minhas dívidas ou obrigações. Então, o meu ativo, ele é como se fosse todos os bens que a empresa tem, ou seja, todo o patrimônio que a empresa tem. Só que nem tudo que a empresa tem é dela. Vamos dizer que a empresa tem um ativo de 1 milhão, mas nem sempre esse 1 milhão foi financiado, por assim dizer, 100% com capital próprio. Às vezes ele foi financiado com o capital que a empresa pegou de outro lugar. Então, assim, o todo é a empresa. Ou seja, tudo que você vê, vamos dizer, você vai para a sua faculdade, você vê o prédio, ele é um ativo. Você vê as cadeiras, elas são ativas. Você vê os data show, eles são ativos. Você vê o carro da faculdade, isso tudo é ativo. Mas nem sempre o que você está vendo é da própria empresa. Por exemplo, você pode comprar um carro financiado. Então, quando você compra um carro financiado, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, rapaz, tu tá ganhando bem, né? Tá rico, tá com carro. Só que o cara não vê que dentro do porta-luva tem um carnê gigante com 300 mil prestações e quando você terminar de pagar a primeira prestação, o pito da roda, ou seja, o pito da roda da frente vai ser seu. Depois você paga a segunda prestação, você vai ter agora o pito e vai ter uma porca de apertar o pneu dentro de segurar o pneu no carro, entendeu? Então, cada vez que você paga uma parcela, um pedaço a mais daquele carro vai se incorporando ao seu patrimônio. Não significa que você ter o próprio bem, ele é 100% seu. Então, a empresa ela tem que procurar fontes de financiamento, entendeu? E onde é que ficam essas fontes de financiamento? Literalmente, elas são o nosso passivo. Então, nós temos aqui um passivo que nós chamamos de circulante, temos um passivo que é chamado de não circulante e temos o patrimônio líquido. Por passivos, que são nossas fontes de financiamento, por assim dizer, o nosso passivo circulante mais o nosso passivo não circulante, nós chamamos ele de capital de terceiros. Por que eles são chamados de capital de terceiros no sentido financeiro da coisa? Eles são chamados de capital de terceiros porque aqui são terceiras pessoas que estão interessadas no nosso negócio. Por exemplo, são fornecedores, são bancos, são financeiras que financiam minhas máquinas, por assim dizer. E o nosso PL, nós chamamos ele de
capital próprio, ok? Então, aqui é o capital que é dos sócios, que é o capital da própria empresa, por assim dizer, dos próprios sócios da empresa. E aqui é o chamado capital de terceiros. Então, isso aqui vai compor posteriormente o meu ativo, ok? E, vezes por outra, essa questão da captação de recurso, né, por assim dizer, dos capitais que entregam aquele tal de integralizado. Oi, eu não escutei, Alexandre. É aquele tal de integralizado, né? Subscrito, integralizado. Esse é o capital, esse é o PL, é o próprio capital próprio, é o dos sócios da empresa, ok? Mas, vamos dizer, quando você compra mercadoria a prazo, a origem foi o fornecedor e a aplicação foi no seu estoque, por assim dizer. Então, esse dinheiro que o seu fornecedor lhe emprestou, ele é um tipo de capital. Ele é um capital de terceiros, ok? E, vez por outra, a empresa ela tem que ter capital de terceiros. Quando você só tem capital próprio, por exemplo, a gente estava fazendo serviço em uma empresa que a empresa, literalmente, o empresário é bastante conservador, altamente avesso a risco, e ele montou a empresa toda com capital próprio. Ou seja, ao invés de financiar isso com uma instituição financeira, com um banco, com uma coisa do gênero, ele pegou literalmente um exemplo hipotético. No caso dessa empresa, seria mais ou menos isso, ó. Por assim dizer. Aqui ele não deixou nada, ou seja, vamos dizer que ele pegou e colocou aqui no PL 5 milhões. Ele entregou 5 milhões para a empresa. E jogou esses 5 milhões aqui no caixa. Ok? Literalmente ele fez isso. Lógico, total do meu ativo 5 milhões, total do meu passivo 5 milhões. Aí o que foi que o cara fez? Ele pegou desses 5 milhões, torou ele todinho e jogou dentro do imobilizado da empresa. Ou seja, comprou maquinário, comprou estrutura, comprou um bocado de coisa de ativo fixo, ou seja, de ativo permanente. O que foi que aconteceu? Veio o coronavírus. Resultado, lá não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Ou seja, acabou com a liquidez, que ele imobilizou o capital. E para você, eu não sei nem se existe essa palavra, desmobilizar, ou seja, eu tirar dinheiro do meu ativo permanente para voltar de novo para o meu caixa ou para o meu banco, esse processo é muito demorado. E o que é que acontece? Com essa questão de crise, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está no meio de uma pandemia, né? No momento de crise como que nós estamos agora, os bancos estão altamente avesso a risco. Apesar de aparecer nos jornais dizendo que o governo vai emprestar dinheiro, quando a gente está indo atrás fazendo consultoria com os nossos clientes para ir atrás de capital de giro, todo banco está pedindo garantia, só que pouquíssimas pessoas hoje em dia têm garantias para oferecer. Entendeu? Então, pouquíssimas empresas hoje têm, como é que eu digo, garantias reais para oferecer para banco para, vamos dizer assim, voltar a se capitalizar, por assim dizer. Então, essa empresa aqui foi uma empresa que ela era, no início, avesso a risco, não queria pegar dinheiro de terceiros e foi sendo bancada literalmente com capital próprio. E ela pegou o capital próprio, pegou a liquidez dela e aplicou em imobilizado. Então, quando ela fez isso, ela literalmente matou toda a liquidez dela. E hoje não tem recurso, às vezes, para pagar a folha de pagamento, porque, literalmente, ela não faz parte das atividades ditas como essenciais e está sem faturar, literalmente. Então, essa questão das fontes de financiamento é muito importante. Então, a empresa ela precisa tentar, vamos dizer assim, descobrir através de um estudo da própria operação dela, do que ela se presta a fazer, da própria atividade operacional dela, ela precisa descobrir qual é o percentual que seria o ideal entre o equilíbrio dela, entendeu? Entre a captação de recursos com terceiros e a proporção entre capital de terceiros e capital próprio, por assim dizer. E quem mostra essa proporção, quem mostra esse tipo de financiamento, como é que está, é o balanço patrimonial, entendeu? Então, eu sempre tenho que mensurar qual é a proporção de capital de terceiros em relação a capital
própria. Mas qual é a melhor estrutura? Isso depende, vai depender de negócio para negócio, ok? Não necessariamente uma empresa que tem 100% de capital de terceiro, ela está quebrada. Não, se ela estiver sendo bem gerida, ela não pode não ter nenhum problema financeiro. E nem sempre a empresa que foi aberta e funciona com 100% de capital próprio, ela também está à prova de risco, né? Ela está à prova de quebra. Então, não necessariamente as empresas ela têm que fazer esse tipo de estudo para saber qual é a proporção ideal para ela ter esse tipo de balanço, entendeu? Entre a proporção de capital externo, de terceiros, e a proporção de capital próprio. Até aqui... Só o Lázaro okay? tá falando. Lázaro. Opa, Lázaro. As empresas que têm 100% de capital de terceiros não significa que ela tem uma saúde assim, em relação a fazer pagamentos de fornecedores. Ela tem confiança no mercado, não significa isso ou não? Não necessariamente. Vamos dizer o seguinte, se a gente tem uma proporção de capital de terceiros, a gente tem sempre que analisar como é que está distribuído, porque capital terceiro, uma hora você vai ter que devolver esse capital para o terceiro, entendeu? Então, vamos colocar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui capital de terceiros, capital próprio eu tenho 0. Vamos dizer que praticamente é zerado, porque existe essa possibilidade. Dentro do contexto geral do que nós chamamos de capital de terceiro, nós temos uma questão de database de quando é que eu tenho que pagar esse capital de terceiros, quando é que eu tenho que devolver esse capital de terceiros. E a gente tem um capital de terceiro que vai ficar, teoricamente, a gente teria que pagar até o fim do exercício social, que aí a gente vai chamar de circulante, e o que eu tenho para pagar após o exercício social, que é o que a gente vai chamar de não circulante. Então, por exemplo, se numa proporção o meu ativo circulante, teoricamente, for maior do que o meu passivo circulante, ou seja, eu vou ter mais bens do que dívida até o final do período, entendeu? Então, teoricamente, eu estou numa situação financeira, eu estou numa situação financeira um pouco mais confortável, mesmo eu tendo um capital de terceiros elevado. Então, a proporção que você tem que fazer é o seguinte, rapaz, quanto é que eu tenho dinheiro agora e para receber até dezembro com o que eu devo. Então, sempre tenho que comparar com o que eu tenho com o que eu devo. E é aí que entra o lado bonito da contabilidade e da gestão financeira, é que você tem sempre que mensurar. Poxa, se acontecer o contrário, se meu ativo circulante for menor do que o meu passivo circulante, ok? Isso significa dizer o quê? Que eu devo mais do que eu tenho. Significa que eu vou quebrar? Não, porque aí o gestor financeiro ele vai ter que atuar junto aos credores para fazer algum tipo de renegociação para você adequar o que você tem com o que você pode dever. Entendeu? E aí que entra o gestor financeiro, e aí que entra uma área que é bonita, que é linda, que as empresas hoje precisam, e que quem está, graças a Deus, tomando esse rumo são os contadores, que é a área de controladoria, por assim dizer. Então, nem que a empresa ela tenha 100% de capital de terceiros, se ela conseguir esse tipo de feito, por assim dizer, não necessariamente ela está quebrada. A gente diz que é uma empresa que tem um risco elevado. Ok, Lázaro? Mas ela não necessariamente está quebrada. Ela tem um risco maior, porque quanto maior for o seu capital de terceiros, em relação a capital próprio, em relação ao seu financiamento, maior é o risco que você tem. Ok? Entendi. Mas não necessariamente a empresa está quebrada. Eu já vi empresas que às vezes elas estavam sendo mal administradas, com capital de terceiros elevadíssimo e o fluxo de caixa todo depenado, por assim dizer, mas que com a gestão financeira eficiente, elas conseguiram dar a volta por cima e ficaram bem, como é que eu digo? Bem geridas. Eu fiz esse comentário pelo seguinte, porque já que se você tem crédito na praça, né, dos fornecedores, você parece estar bem, né? Se você precisa de dinheiro para fazer a aplicação, você está bem. Se você consegue lá fora, né? Se você tem um gestor que consegue na tua empresa, que vai lá e consegue, significa que a empresa está bem. A meu ver, não significa que ela está quebrada. Se ela tem 100% de capital de terceiros. Porque, tipo assim, se eu preciso de dinheiro, eu vou lá com o banco fala,
fala com o gerente, não, beleza, quanto quer 100 mil? Então tem. Eles fazem uma análise da minha vida financeira, da vida da empresa Isso. financeira, e me fornece esses 100 mil. Se eu precisar de maquinário, eu vou lá com outro fornecedor, ele me fornece. Aí eu insinuei sobre isso por esse motivo. Mas tranquilo, obrigado pela informação. Não, que é isso, sem problema. Então, assim, e mesmo quando você capta terceiros, que assim, tudo é um conjunto. Porque, assim, o balanço patrimonial, ele te dá a foto da empresa, ok? Como é que ela está financiada. Mas uma outra demonstração, que é a DRE, ela vai te mostrar como é que a operação da empresa está estruturada e como é que ela funciona. Então, eu tenho que ter a empresa e tenho que ter a operação. E hoje em dia, com a questão de inovação tecnológica, cada dia que passa, está começando a separar o que é negócio do que é operação. Um exemplo hipotético que às vezes funciona muito bem com isso. Questão do supermercado. Né? Antigamente, os supermercados, os grupos de varejo, né, de produtos alimentícios, eles imobilizavam muito, né? Eles compravam um terreno, construíam um prédio, um supermercado, por assim dizer, e depois colocavam a operação dentro. Então, eles pegavam recurso, ou próprio, ou parte própria e parte financiamento bancário num BNB da vida, ou eu não sei, eu acho que aí no caso de vocês aí no Pará, Lázaro, é o Banco da Amazônia. Jogo da Velha 31, Jogo da Velha e o número da Samanta. Vamos ver o que vai Também, acontecer. Banco da Amazônia também. Tô ligado. Isso, então eu acho que quem Você vier pra cá, acho que vai focar. coisa Peraí. com você, Aí, pronto. só Aí, tá desativar ligado? aqui o som. Sem ver do chamador, olha aí. Olha aí a ligação. Tá vendo? Pra Do você. jogo aí, ó. Eu acho que é tu, Alisson. Pronto. Eu não. Desligou aí o som. Então, assim, eles pegavam recursos, uma parte própria e às vezes uma parte terceiro, ou do Banco da Amazônia, aqui no Nordeste, no caso do Maranhão para Bahia, seria o Banco do Nordeste. Então, eles pegavam esse recurso, aplicavam no imóvel, construíam um imóvel e depois eles colocavam a operação. Então, o pessoal começou a verificar o seguinte, rapaz, por que eu preciso pegar dinheiro para imobilizar dentro de um prédio e depois eu colocar minha operação? Então, tem muitas redes de varejo hoje em dia que estão pegando a estrutura física, literal deles, e eles estão separando a estrutura física da operação. O que é a operação? Compra e venda varejista de alimentos. Então, eu tenho a parte de imobilizada, eu tenho a operação. E essa operação, eles estão tirando e colocando como se fosse num fundo de investimento ou vendendo a estrutura e pagando aluguel. Então, o que eles estão tentando ver? Salvar a operação. Então, eles estão tentando separar a operação do imobilizado. Então, não necessariamente as duas coisas são a mesma coisa, por assim dizer. Mas o balanço ele vai mostrar só como é que está sendo o financiamento da empresa, e o financiamento da empresa é uma coisa, mas a operação é outra. Então, se eu imobilizo dinheiro demais no estoque, eu tenho que fazer algumas contas, alguns cálculos, algumas análises de saber como é que esse estoque vai girar e quanto é que vai retornar, entendeu? Mas essa questão do giro, do estoque e tudo, eu só consigo fazer isso analisando essas duas demonstrações contábeis, o balanço e a DRE. Então, cada peça contábil, por assim dizer, ela vai me dar um tipo de informação diferente para uma determinada finalidade que eu vou ter de informação e uma determinada decisão que eu posso ter que tomar no futuro. Entendeu? Então, isso aqui nos mostra como é que está sendo feito o financiamento. E Diógenes? Opa, quem fala? É o Francisco Diógenes, da Binumbelo, tudo bom? Opa, mestre. Como é que tá, meu querido? Tudo na santa paz. Tudo bem. Eu queria só fazer a observação. Parece que tem alunos aí, né? Não sei se tem mais empresários como a gente. Uhum. Deixar bem claro que eu passei muito tempo errando, não fazendo essas duas formas que você está observando aí, né? Uhum. Que é do ativo e do passivo e da DRE. Fazia DRE e dava, e no final não dava, né? A gente procurou e tudo, e nunca dava. Depois apareceu aquele baixinho de bigode que você conhece. Uhum. Aí disse assim, rapaz, tem que fazer isso. Aí, depois que a gente começou a fazer isso, que parece que
abriu-se as cortinas do quarto e começou a clarear, entendeu? Mas, assim, se não for com essas duas formas, o navio vai para o mar e vai afundar. Uhum. É só essa observação que eu queria fazer. Não, tranquilo, tranquilo. Muitíssimo obrigado. E a gente ainda tem uma outra demonstração, que é a que o Lázaro comentou, que é muito importante nós ficarmos de olho, que é o fluxo de caixa, por assim dizer. Principalmente o fluxo de caixa projetado, por assim dizer. Futuro. Isso, para o futuro, ok? E a gente tem que analisar, não pode tentar ficar sendo míope e olhar só para o balanço, ou olhar só para a DRE. Então, a gente tem que olhar num determinado momento como é que está a operação, mas para mim analisar a operação, eu tenho que olhar para as duas demonstrações, ok? E nós ainda temos que analisar elas no transcorrer do tempo, porque, assim, o nosso foco aqui é analisar a empresa. Então, para a gente chegar dentro de empresa, a gente tem que analisar a parte, vamos dizer assim, temporal da coisa, por assim dizer. Então, essa parte temporal da coisa eu tenho que analisar o balanço de 2020, comparar ele com o de 2019, comparar com 2018, comparar com 2017 e assim retroceder, ok? Para me saber o quê? Se meu PL, meu patrimônio, que o PL é riqueza, ok? PL, patrimônio líquido, é riqueza. Se a minha riqueza está aumentando ou se a minha riqueza está diminuindo, ok? Então, a gente tem que pegar e analisar essa parte, vamos dizer assim, temporal da coisa. Porque uma pequena empresa, ela tem pouco benchmarking. Ou seja, se você faz uma consultoria numa farmácia regional, numa rede de supermercado local, você tem muito pouca informação hoje disponível a nível de Brasil para você usar como que a gente chama de benchmarking. Entendeu? Porque, assim, um exemplo, você vai pegar e vamos dizer que você está perto de se formar ou você quer contratar um consultor e um frigorífico do seu bairro lhe chama. Então, você tem pouca informação para pegar o balanço desse frigorífico, que é setorial, e comparar ele com a Marfrig da vida. Entendeu? Então, são duas proporções totalmente diferentes e, às vezes, as peculiaridades regionais. Se eu analisar o mercado de Belém, que tem muita gente aqui da face lá de Belém aqui, então, assim, se eu pegar o mercado de Belém e comparar aqui com o mercado de Teresina, ou comparar com o mercado de São Luís, de São Paulo, Fortaleza e etc., são padrões de consumos diferentes, o que vai levar a uma operação diferente, que se a operação ela é diferente, ela vai levar a uma estrutura de financiamento diferente. Então, não necessariamente uma atividade em Teresina, ou em São Luís, ou em Fortaleza, ou em Belém, às vezes, mesmo sendo a mesma atividade, ela vai ser financiada e a empresa vai operar de modo diferente. Ok? Isso é uma das grandes problemas que nós temos até com literatura para analisar. Você vai pegar análises de empresas americanas, dificilmente você consegue utilizar ela como benchmarking aqui no Brasil, porque é totalmente discrepante, totalmente diferente. Então, você pega uma empresa aqui no Nordeste e você vai comparar a performance empresarial dela com uma similar concorrente em São Paulo, Rio de Janeiro, que são mercados mais competitivos, às vezes a estrutura de financiamento é totalmente diferente. Então, São Paulo já é um local onde você já encontra investidores, pessoa física, para aportar dinheiro no seu negócio. Aqui no Nordeste e no Norte também é mais complexo, é mais difícil você encontrar ou fazer esse tipo de operação, por assim dizer. Então, a gente tem que sempre pegar e olhar para as duas vertentes. Como é que está meu patrimônio, ok? Como é que estão minhas fontes de financiamento, capital próprio e capital de terceiros, ok? E comparar com a operação, que a operação em si, ela é feita na DRE, entendeu? Então, por exemplo, o que é a DRE? Para quem não tem intimidade com o jargão contábil, por assim dizer, é uma demonstração que vai mostrar o resultado do exercício, ok? Mas por resultado, a gente entende a operação que o negócio faz. Então, assim, por operação,
a gente tem que entender que é o propósito de uma empresa. Então, por exemplo, se eu estou numa faculdade, qual é o propósito de uma faculdade? Prestar serviço educacional. Então, ela vai mostrar o resultado da operação. Então, cada empresa vai ter sua própria operação. Por isso que eu gosto muito como é que eu digo? De prestar atenção na etimologia das palavras. Então, você tem assim, lá a primeira linha da DRE é literalmente assim, é Receita Operacional Bruta. Então, o nomezinho que está lá, ele não está lá à toa, não. Ele está lá de operacional para dizer o quê? Que aquela primeira linha da sua DRE é o processo de venda ou de faturamento que você teve da empresa advindo da própria operação da empresa. Entendeu? Então, assim, quando você analisa a operação da empresa, você sempre tem que prestar atenção de separar o que é oriundo da operação com o que não é oriundo da operação. Então, às vezes, uma empresa, um exemplo hipotético, uma faculdade, às vezes ela pode ter um carro e às vezes ela pode precisar fazer uma troca desse imobilizado, ela pode pegar esse carro e vender para terceiros. E entra dinheiro na empresa. E se você registrar aquele dinheiro da venda de um carro em uma faculdade, aquele dinheiro não pode ser registrado lá na parte operacional, porque você vai sujar toda a informação da operação da empresa. Ok? Então, a gente tem que, quando a gente está fazendo análise financeira, a primeira coisa que a gente tem que procurar identificar literalmente é qual é a operação da empresa que a gente está fazendo a análise. Se é uma farmácia, compra e venda de medicamentos. Então, essa é a operação. É por isso que lá na frente, no curso de gestão financeira, você vê uma coisa chamada ciclo operacional. É onde começa a operação e onde termina a operação. Então, por exemplo, essa semana uma grande distribuidora de medicamentos veio procurar a gente para a gente começar a fazer uma proposta de consultoria. Ela disse, como é que você faz? Não, a gente não dá proposta assim. Primeiro eu tenho que analisar o seu ciclo operacional. E eles começaram a fazer várias perguntas, o que é normal, com o processo de consultoria, o empresário quer saber como é que é o trâmite, né, do negócio. Então, eu sempre gosto de analisar a operação seguinte, como é que você compra, como é que você registra essa sua compra, como é que você recebe a mercadoria, como é que você armazena a mercadoria, como é que você separa a mercadoria, como é que você fatura a mercadoria, como é que você lida com a equipe de vendas, como é que você registra o quanto você vai receber, registra o quanto você vai pagar, ou seja, todo o ciclo de uma operação da empresa. E a melhor maneira de você analisar uma empresa é indo atrás do ciclo operacional. E cada empresa vai ter sua própria peculiaridade. Entendeu? E é por isso que analisar a operação da empresa ela é importante. Porque você tem que tentar entender como é que o negócio funciona a nível filosófico mesmo do negócio e começar a separar a operação, deixar ela limpa. Deixar apenas qual é o propósito da empresa, para você analisar se o que entra é maior do que o que sai. Porque quando isso acontece, por assim dizer, se a gente fosse montar bem que uma estrutura de DRE, seria mais ou menos assim. Ó. Nós teríamos aqui uma receita operacional bruta, que vem da operação. Isso, para mim, é uma das demonstrações financeiras mais importantes que tem. Nós teríamos aqui nossas deduções, que seriam vendas canceladas, impostos sobre faturamento, e assim vai. Simples Nacional, ICMS, PIS, COFINS, IPI, os escambau aí desses impostos sobre faturamento que a gente tem. E depois disso, nós teríamos a receita operacional líquida. Depois da receita operacional líquida, nós teríamos o nosso custo, eu vou abreviar aqui, CMV, se for comércio, né, que é custo da mercadoria vendida, CSP, se for empresa de serviço, que é custo do serviço prestado, e CPV, se for uma indústria, que é custo do produto vendido. Depois, quando termina tudo isso aqui, nós teríamos o resultado operacional bruto. E nós teríamos as despesas operacionais.
E aqui, sim, é das principais linhas da DRE, que é o resultado operacional. E eu vou parar aqui, nessa linha. O resultado operacional, ele é uma coisa tão importante que ele é que vai mostrar isso aqui, se o meu negócio é viável. Se esse resultado operacional ele for consistente e durante um longo período de tempo ele for positivo, ou seja, eu tenho um resultado operacional positivo, ou seja, eu tenho um lucro operacional, significa dizer que a minha operação, ou seja, o propósito da minha empresa está se realizando, ou seja, eu estou gerando, eu estou agregando valor, eu estou gerando resultado operacional. Ok? Agora, se o meu resultado operacional ele é negativo, minha empresa ela é inviável. Ah, Jorge, mas no mês de março, ou nessa época de coronavírus, eu estou dando resultado negativo, eu estou dando prejuízo operacional. Significa dizer que minha empresa ela é inviável? Não. Se você dá prejuízos esporádicos, não significa dizer que sua empresa é inviável, ok? Mas a viabilidade financeira parte da empresa primeiro ter lucro operacional. E o lucro operacional advém do resultado operacional. A gente vai falar mais na frente de atratividade. E atratividade é totalmente diferente de viabilidade. Para uma coisa ser atrativa, primeiro ela tem que ser viável. Eu acho que alguém tinha... É Lázaro, professor. Opa, diga lá, meu Lázaro. filho. Professor, eu estava conversando com um amigo meu que é dono de uma empresa de pet shop. Aham. Aí ele já tinha 2 anos da empresa e aconteceu o seguinte com ele. Ele disse que ia fechar e tudo, né? Falou, pô, Lázaro, eu não tô conseguindo, eu vou fechar. Ele achava que não estava tendo lucro com a empresa dele e tal. Eu falei, mas peraí, deixa eu te dar uma opinião. Quando tu iniciou teu negócio, tu iniciou com quanto? Ele, eu iniciei com 10 mil. Beleza. Não, Lázaro, que eu tô... Como é que tá a tua parte de pagamento dos boletos? Não, eu tô pagando normal. Lázaro, que não sobra dinheiro. Eu falei, peraí, não sobra dinheiro, tudo bem. O teu lucro pode não ser na parte de dinheiro, mas como é que tá o teu estoque? Lázaro, não tinha parado para pensar nisso. Faz um levantamento do teu estoque, vê o que tu tem de estoque. Depois ele me falou, Lázaro, meu estoque tá 4 vezes mais do que quando eu iniciei. Pô, então o teu lucro tá aí no teu estoque, pô. Ele, não sei se tem alguma coisa a ver com o que a gente tá falando aí, mas Tem pensei sim. nisso. Agora eu falei, pô, então eu dei uma orientação boa para ele. Tem sim. Porque assim, ó, não necessariamente a empresa ter lucro significa que ela tem caixa. É muito comum a empresa, às vezes, ter lucro e não ter caixa. Eu vou te mostrar aqui um exemplo bem simples, bem esdrúxulo para isso. Vamos dizer o seguinte. Eu tenho aqui uma receita, tenho aqui um custo e tenho aqui um lucro. Ok? Tenho aqui uma receita de 100, um custo de, vamos botar 80, e um lucro de 20. Por assim dizer. Aqui eu estou afirmando que tem lucro, ok? Porque eu vendi 100, essa mercadoria me custou 80, logo eu tive um lucro de 20. Para mim ter lucro e não ter caixa, basta eu ter feito isso, ó. Ter vendido a prazo e ter comprado a prazo. Ou seja, esse dinheiro aqui eu tive lucro naquela operação, mas esse lucro é um lucro não realizado. Ou seja, como essa venda aqui é evento, eu só vou realizar esse lucro quando eu receber o dinheiro, por assim dizer. E como é que eu faço a empresa ter lucro e não ter caixa? Quando eu vendo a prazo e comprei à vista. Ou seja, saiu do meu caixa 80 e eu vendi por 100. Eu tenho lucro, mas eu não tenho caixa. E às vezes ainda posso fazer o seguinte, eu pego uma mercadoria, eu vendi por 80, que me custou 100. Logo, eu tenho um prejuízo de 20. Como é que eu faço para ter prejuízo e ter caixa? Vendi à vista, comprei a prazo. Ou seja, esses 80 entraram no meu caixa e esses 100 eu só tenho que pagar para o meu fornecedor lá na frente. Então, tudo isso aí parte da análise do ciclo operacional, da gestão dos prazos, prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, que são os índices operacionais, que vai dizer como é que a minha operação está sendo gerida, como é que meu estoque está sendo girado, por assim dizer, como é que eu estou negociando com o meu fornecedor.
Então, não necessariamente eu ter resultado significa que eu tenho caixa. É por isso que eu volto a repetir aquela observação que você fez no início da nossa palestra aqui, a questão da atenção aos fluxos de caixa. Porque a DRE ela só mostra se eu tive lucro, mas ela não mostra se meu lucro está sendo realizado ou não, por assim dizer. Mas a gente ainda não está ainda no sentido da gestão de caixa, a gente ainda está ainda mais atrás. Por isso que o nome do nosso encontro aqui é princípios, porque a gente ainda está lá nos princípios ainda, por assim dizer. Então, assim, o primeiro passo para analisar a operação da empresa, eu tenho que analisar essa operação e ver se o resultado operacional é o quê? Positivo, ok? Se o resultado operacional é positivo dentro de um longo espaço de tempo, eu posso afirmar que a minha empresa ela tem viabilidade financeira. Agora, se eu venho dando prejuízo ao longo de vários anos ou durante um longo período de tempo, e esse prejuízo vai acarretar um declínio do meu valor do meu PL, aí eu vou dizer que a empresa ela é inviável porque ela está destruindo o valor e ela está destruindo o meu PL. Ok? Porque o prejuízo, quando você tem lucro, o PL aumenta. Quando você tem prejuízo, o PL diminui. E PL, a gente é sinônimo de riqueza. Quanto mais lucro eu dou, mais riqueza eu estou gerando. Quanto menos lucro eu dou, menos riqueza eu estou gerando, por assim dizer. Então, quando eu analiso o resultado operacional, eu tenho que garantir o quê? Que a minha operação ela vai ser positiva. Se ela é positiva, eu estou indo atrás da minha empresa ser viável, ok? Então, é isso que a DRE ela tem por condição de me dizer se eu estou agregando ou não valor, se a minha operação está sendo rentável ou não. Aí, com base na DRE, a gente tem que comparar agora a DRE versus o balanço. Aí a gente vai entrar no conceito de atratividade e de viabilidade. Exemplo, ó, nem sempre uma empresa que ela é viável, ela é atrativa. Se a gente for entrar no mercado financeiro, tem pessoas que gostam da poupança. Tem pessoas que gostam de renda fixa, né? Renda fixa DI. E tem pessoas que gostam de renda variável, que são ações e outros tipos de aplicação. Não existe um padrão, existe perfil de investidor. E assim, como existe perfil de investidor, existe perfil de empresário. Tem empresário que aceita mais risco e tem empresário que aceita menos risco. Então, a propensão da pessoa a aceitar ou não aceitar risco é que vai medir o nível de atratividade que essa pessoa tem, ok? E o que é a atratividade? É quando você diz que aquele investimento para você, ele é o quê? Ele é bom. Então, tem empresários que empresa é uma atividade que tem um risco elevado. Se eu tenho um risco elevado, eu tenho por obrigação gerar um retorno elevado, porque a dicotomia do mercado de ações é risco e retorno. Ou do mercado de ações, não, perdão, do mercado financeiro, por assim dizer, no geral, onde as empresas estão inclusas. Então, assim, risco e retorno. Quanto maior for o risco, maior tem que ser o retorno. Menor risco, menor retorno. E o nível de atratividade vai dizer o nível de aceitabilidade de risco por parte do investidor. Lembrando que por investidor a gente está chamando também um empresário. Então, por exemplo, tem empresário que diz o seguinte: rapaz, se a minha empresa ela não gerar 15% de retorno durante o ano, para mim não vale a pena. Compensa eu fechar a empresa, vender e aplicar no Tesouro Direto, que eu ganho 13% sem ter trabalho, com funcionário, com fiscalização, com trocentas milhões de coisas, e com coronavírus, que meu dinheiro vai estar lá guardado. Entendeu? Então, a atratividade ela diz respeito à análise do conjunto como um todo, tanto da estrutura como da operação. Lembrando que a estrutura eu meço pelo balanço e a operação eu meço pela DRE. Então, o nível de atratividade depende do grau do empresário. Então, nós temos que calcular se a gente está sendo ou não rentável, ok? Então, assim, por rentabilidade, a gente tem que ir atrás de duas palavras. Eu tenho rentabilidade versus lucratividade. Rentabilidade e lucratividade é a mesma coisa?
Alexandre, ROI. ROI ele vai me dizer a minha atratividade. Então, por rentabilidade, eu analiso o todo. Por lucratividade, eu analiso a operação. Então, a rentabilidade, eu analiso a empresa. E por lucratividade, eu estou analisando a operação. Então, olha só. Um exemplo aqui bem hipotético. Vamos dizer o seguinte. Eu peguei aqui uma empresa que ela tem um faturamento de 1 milhão. Ok? Vamos dizer que aqui ela vai tirar 20% de carga tributária sobre o faturamento. E eu vou ter receita líquida disso aqui. Vamos dizer que eu tenho um custo de 60%. Vamos dizer que eu tenho uma despesa de 18% do faturamento. Opa, perdão. Aqui seria esse menos esse. Vamos dizer que eu tenho uma despesa de 18% do faturamento. Logo, eu vou ter um lucro operacional. Nesse sentido aqui, que nós estamos, do resultado operacional, nós podemos afirmar que a atividade operacional da empresa, ela é viável, porque ela dá resultado operacional que é positivo. A atividade operacional da empresa pode ser aquilo que a empresa tem propensão a fazer. Se é uma faculdade, prestar serviço educacional. Se é uma indústria, comprar matéria-prima, vamos dizer assim, manufaturar e vender produto acabado. Então, a operação da empresa dá lucro. Mas nem sempre o lucro que a operação dá está condizente com a estrutura. Então, isso aqui é lucratividade. O que é lucratividade? Eu pegar o lucro e dividir pelo faturamento. Vou usar aqui o líquido. Então, eu posso dizer que a lucratividade dessa empresa está girando na casa de 22%. Aí você pode dizer, poxa, essa lucratividade aí tá show, porque eu estou ganhando 22%. Mas isso é apenas o quê? Lucratividade. Agora eu tenho que analisar a estrutura que eu tive que montar para vender esse 1 milhão. Se, no caso aqui, um exemplo, se eu tive que montar essa estrutura bem aqui, ativo, eu tenho um ativo circulante, ativo não circulante, passivo, eu tive passivo circulante, passivo não circulante, PL. Então vamos dizer, e aqui eu vou ter o total. Então vamos dizer que aqui eu tive 20 milhões. Aqui eu tive 5 milhões. Vou dizer que aqui eu tenho 17 milhões. Então, olha só. A minha rentabilidade da minha operação é 22%, que é quanto eu estou ganhando pela minha receita operacional bruta. Então, aqui é a minha rentabilidade. Para me calcular, aqui é a minha lucratividade, que é referente à operação da empresa. Então, eu digo que a operação da empresa ela é lucrativa, mas eu não posso afirmar que ela é rentável, porque para mim calcular rentabilidade, eu tenho que analisar rentabilidade. Eu tenho que analisar o quê? O meu lucro sobre o meu ativo, ó, que é o meu ROI. Então, enquanto minha operação ela me gera 22% de lucratividade em cima da minha rentabilidade sobre o que eu apliquei, que é tudo que eu tenho investido na empresa, que é meu ativo total, que é o investimento total que eu tenho na empresa, essa operação só está me remunerando em 0,7. Então, é isso que o empresário tem que analisar. Quanto é que eu estou investindo na empresa e isso está me gerando de retorno. Então, por exemplo, eu posso querer comprar um prédio. Se eu comprar um prédio, eu vou aumentar aqui, mas se a minha receita não aumentar e aumentar meu lucro,
o investimento que eu fiz no prédio não vai adiantar de nada se eu não aumento minha operação. Então, essa é a dicotomia. É isso que o analista financeiro tem que analisar. Então, é muito comum, às vezes, você ter lucratividade, que é característica de que o negócio é viável, mas a lucratividade ela tem que estar ligada com a rentabilidade. Eu tenho que adequar o tamanho da minha estrutura com o tamanho da operação da empresa, para evitar assim eu inchar demais a empresa e não ter lucro. Ok? Alguém não entendeu ou quer fazer alguma colocação? Tá de boa, beleza? Podemos prosseguir? Bom, então vamos lá. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho que entender que a DRE ela vai me dar a minha lucratividade, ela vai me mostrar se a minha operação ela é viável. E eu tenho que sempre ter de olho, entender a DRE e entender como é que a minha empresa está financiada, ok? Porque quando eu entendo como minha empresa ela está financiada, eu vou conseguir saber se a minha empresa é rentável ou não. Porque se eu fosse ir atrás disso agora, eu poderia dizer que às vezes poderia ser que eu compensasse eu vender, eu desistir da empresa. Como é que eu digo? Compensaria eu desistir da empresa e aplicar no mercado financeiro, que às vezes você poderia ganhar mais. Porque sendo que eu sendo empresário, a minha empresa ela tem por obrigação remunerar mais, ok? Ela tem por finalidade remunerar mais do que eu aplicando no próprio mercado financeiro, por assim dizer, ok? Então, a gente tem que entender esse conceito de atratividade e de viabilidade. Então, pode ser que existam empresários e, assim, rentabilidade, a gente pode ter rentabilidade sobre ativo, a gente pode ter rentabilidade sobre PL. Então, o empresário é que vai dizer qual é o nível que ele quer. Por exemplo, o empresário pode dizer, rapaz, eu só quero investir na empresa se ela me der por ano mais de 18%, mais de 25% de retorno. Então, isso aí vai da propensão do próprio empresário, ok? E como é que a gente aplica isso? Aí, às vezes, quando você está saindo daí de uma sala de aula, o aluno sempre ele fica dizendo, professor, isso aí não tem aplicabilidade, ou isso aí só está no livro, não está na sala de aula é uma coisa, na vida real é outra. Meu amigo, para mim não tem diferença. A mesma coisa que você lê no livro existe no mundo real, porque finança é uma só. Então, assim, na teoria, aquele pessoal que tem aqueles argumentos que na teoria é uma coisa e na prática é outra, eu não acredito nisso. Ou sua teoria está errada ou sua prática está errada. Porque para mim é a mesma coisa. Então, assim, quando você está no mercado onde você tem micro e pequenas empresas, é um pouco mais complexo você fazer essa aplicação, por assim dizer, da teoria na prática. Porque, às vezes, as pequenas empresas, ou às vezes o empresário às vezes não tem consciência, ou às vezes ele até tem vontade de investir mais em equipamento, em estrutura administrativa, em sistema, essas coisas desse tipo. Mas às vezes ele não tem condição, porque às vezes é muito caro você hoje ter um sistema bom na sua empresa. É caro também você às vezes ir atrás de pessoas, você formar pessoas, é um investimento, entendeu? Então você tem que ter uma capacidade de financeira elevada. Então quando você parte para o mercado de micro e pequenas empresas, é um pouco mais complexo do que quando você chega numa empresa grande. Você chega numa Ambev da vida, você pede relação de faturamento, lucratividade disso, produtividade, você pede N informações e a empresa já tem aquilo ali de bate-bucha, de pronta entrega, por assim dizer. Quanto menor é o porte da empresa, mais você vai ter o trabalho de garimpar e fazer essa informação, por assim dizer. Mas a teoria, para mim, não é diferente da prática.
Ok. Tem um pessoal escrevendo aqui no chat lá. E aí, meu filho, como é que tá? Barreirinha, tá de boa? Diga lá, Catarina, qual é a sua dúvida? Tem como manter tanto rentabilidade como lucratividade satisfatória? Tem sim. Ok? Porque assim, a partir do momento em que você tem lucratividade, o primeiro passo para você ser uma empresa rentável é você ter lucratividade. Se eu tenho lucratividade, significa dizer que eu tenho um resultado operacional positivo. Então, no caso dessa empresa aqui, o que é que acontece? Nesse exemplo hipotético que a gente está analisando aqui, ok? Nesse nosso exemplo hipotético, nós temos uma empresa que tem 25 milhões de ativo e ela só vende no período, vamos dizer que isso aqui é o balanço dela, né? Bem resumido, e aqui é a DRE anual dela. Então, não fica uma coisa condizente. Como é que eu tenho 25 milhões de ativo e eu só estou faturando 1 milhão? Das duas, uma. Ou minha operação está sendo mal gerida, ou então eu tenho uma estrutura muito grande para a operação. Aí eu tenho que procurar adequar um ao outro. Ou eu tento aumentar, escalar minha operação, aumentando meu faturamento, ou então eu tenho que diminuir minha estrutura para me aumentar a rentabilidade. Um exemplo, se eu chegar e dizer que nesse contexto aqui, desse exemplo que aqui está, eu chego na seguinte conclusão. Nós abrimos uma empresa com estrutura grande demais para o mercado da cidade. Não tem como expandir. Você faz uma análise mercadológica e vê que não tem como expandir. Então, eu vou ter que diminuir minha estrutura. Um exemplo, eu posso dizer que eu tenho estocado demais. Aí, quando você diminui a estrutura, aqui para 5 milhões, você vai vender ativos, ok? Vamos dizer que aqui também vai cair para ficar 8, 2. Quando você diminui sua estrutura, o que é que aconteceu com a sua rentabilidade? Ela aumentou. Então, aí você tem que... Valeu, meu grande. Valeu, Marrinho. Um abraço, filho. Abração mesmo. Prazerzão. A rentabilidade, ela aumenta. Então, quanto menor... E aí, mais na frente, assim, nossa intenção aqui é ficar toda sexta-feira à noite fazendo lives como essa, entendeu? Dando esse tipo de dica mais voltada para o mercado de trabalho, por assim dizer. Como é que você pega isso aqui e aplica? Então, mais na frente a gente vai ter aplicações em Excel e assim por diante. Então, assim, mais na frente a gente vai entender um conceito chamado de alavancagem financeira, que aí a gente vai aprender como é que a gente alavanca, como é que a gente modifica a estrutura da empresa para ela aumentar a probabilidade de ganho dela. Mas também, se ela der um ganho, ela vai dar um ganho elevado. Mas se ela der um prejuízo, ela também vai dar um prejuízo elevado. Ok? No caso aqui, quanto menor é a empresa, às vezes mais trabalho ela dá, porque você não vai ter as informações de pronta entrega, por assim dizer. Ok? Dando aqui mais algum prosseguimento. O que é que a gente vai ver nos nossos próximos encontros? Então, estamos chegando aqui mais próximo do fim. Nós já estamos basicamente quase com 1 hora nos quebrados. A minha média que eu queria manter geralmente é entre 1h10, 1h30, no máximo, para não cansar demais vocês, né? Nos nossos próximos encontros, a gente vai aprender como é que a gente faz um balanço gerencial, uma DRE gerencial e analisa portfólio de produtos e serviços como um todo. Então, provavelmente na próxima sexta-feira a gente está querendo fazer esse encontro novamente, ok? E a depender da propensão de vocês, a gente também pode fazer alguns outros encontros num sábado à noite ou num domingo à noite, porque como eu estou de quarentena, então nesse período agora eu estou, vamos dizer o seguinte, meio que às vezes à noite eu fico um pouco ocioso. Então, para mim não ficar ocioso, eu prefiro ficar gravando esses conteúdos, isso aqui, essa aula aqui e esses slides depois eu vou disponibilizar para quem se inscreveu, né? Para vocês baixarem.
E quem ainda quiser ainda ter, a gente vai começar a fazer mais conteúdo, né? Então, quem quiser nos seguir nas redes sociais, tem aqui o nosso perfil do LinkedIn, tem nosso perfil do Instagram e tem nosso canalzinho do YouTube, que essa aula aqui a gente vai postar ela no YouTube posteriormente. A gente vai dar uma editada, vamos fazer desses slides que está aqui, a gente vai fazer um e-book e vai disponibilizar para vocês. Não tem mais packs não, viu, Afonso? Ah, tá bom demais. Eu vou botar -3 para ti e principalmente para o Alisson. Então, assim, amados, o que a gente tinha para falar para hoje, basicamente era isso, e eu me coloco aqui à disposição para tirar alguma dúvida ou algum problema empresarial que você tenha, ou algum atendimento que você possa ser que esteja tendo com algum cliente que queira uma opinião aqui conosco, ou quiser que a gente, vamos dizer assim, aproveitar esses 10, 15 minutos aí que a gente ainda quer ficar aqui com vocês para vamos dizer, aprofundar em alguma parte que talvez eu não tenha sido muito proveitoso, entendeu? Então a gente está aqui agora à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E também para pegar o feedback, né? O que é que acharam, gostaram, foi rápido, foi devagar, querem mais conteúdo, professor, quero 5 horas, quero a maratona, Netflix, Contiflix, por assim dizer. Vocês é que dizem. Só fazer uma perguntinha aqui. Quem é que está aqui que é da face? Além do Lázaro, ou só está o Lázaro da face aqui? Tem mais gente da face aí, pessoal. Ah, é? Eu, Thiago Choca. Opa! O Tudo japonês bem, isso aí, professor. Japonês. Planta a pimenta Olha do aí. reino, isso aí. Um abração aí pro pessoal da face aí de Belém. Depois vocês dão uma cutucada aí na coordenadora para a gente dar um pulinho aí para visitar vocês presencialmente. A gente faz uma palestrazinha aí ou então um mini curso aí no laboratório de informática de vocês. A gente aqui tá sentindo muito honrado aí por ter a presença aí de vocês, ok? Se quiserem aí aprofundar mais algum assunto, lembrando que na próxima sexta a gente vai começar a fazer, dar dica, né? Um exemplo, eu peguei agora uma microempresa nessa pandemia, que ela está de quarentena, ela está com operação reduzida, ela está querendo aproveitar para, vamos dizer assim, se organizar. Ela quer fazer um balanço gerencial. Como é que eu levanto um balanço gerencial? A gente vai dar todo um checklist de como é que você faz um balanço gerencial e como é que você faz uma DRE, para a gente pegar esses conceitos daqui e aplicar aqui. Estão pedindo aqui para comentar a questão do 100% quando a empresa ela está sendo financiada com capital próprio, ou com capital de terceiro, perdão. Então, olha só. Isso é um cenário muito desafiador. O que é que acontece? Se a gente tem aqui um balanço, a gente aprendeu que passivo circulante e não circulante a gente chama de capital de terceiros, e PL a gente chama de capital próprio. Então, o que é que acontece? Quando a empresa ela não tem lucratividade, ou seja, ela dá prejuízo operacional, que é essa partezinha aqui, por assim dizer, cada vez que eu vou dando prejuízo, eu vou comendo aqui do PL. Então, pode chegar um tempo em que meu PL se desgastou tanto por conta da operação mal encaixado, que ele chega a zerar. E quando o meu PL zera, significa dizer que eu quase não tenho mais capital próprio, eu só tenho ainda capital de terceiro, ou seja, eu só estou vivo, minha empresa só está sendo financiada com capital de terceiros. Quando eu estou nesse nível aqui, ou às vezes quando eu chego num nível que na contabilidade a gente chama de passivo a descoberto, que é quando eu tenho PL negativo, ele já fica aqui, ó, no meu ativo, que é o que a gente chama de passivo a descoberto. Quando o meu PL ele dá negativo, quando eu tenho mais dívida do que ativos, por assim dizer. E
como é que eu digo? O nível de estresse financeiro que você tem é muito grande, porque a gestão financeira ela tem que ser no centavo. Quando eu estou nesse nível de que o meu PL é zero, quando eu tenho passivo a descoberto, significa dizer que o que eu devo é maior do que o que eu tenho. Se eu pegasse toda a minha empresa e liquidasse ela agora, explodisse, transformasse ela em dinheiro, eu ainda sairia devendo, por assim dizer. Nesse momento, você tem que entrar numa operação de guerra de circulante. Eu sempre tenho que ficar de olho no meu ativo circulante e no meu passivo circulante. Então, se eu estou nessa situação de PL zerado ou PL descoberto, eu tenho que fazer mundos e fundos, ok, para o meu ativo circulante ser maior do que o meu passivo circulante. Aí eu tenho que pegar financiamento de longo prazo, ou seja, eu tenho que pegar financiamentos ou linhas de crédito que eu vou aumentar o meu passivo circulante e a contrapartida vai entrar no circulante. Um exemplo, se eu chego nessa situação, ó, que eu tenho passiva descoberta aqui, ó, por exemplo, de 6. Pronto. Ou seja, aqui é meu PL, passiva descoberta. Ou seja, eu estou devendo esses 4 com 6. Então, estou devendo 10, por assim dizer. Se eu chego nessa situação aqui, eu tenho que começar a fazer a administração de circulante. Ok? Eu tenho que ficar de olho em quanto eu tenho ou posso ter no curto prazo com o que eu tenho devendo também no curto prazo. Porque se eu chegar ao ponto de não pagar minhas dívidas de curto prazo, eu sendo empresa, posso sofrer interdições judiciais. Ou seja, meus credores, né, meus fornecedores, eles podem acionar judicialmente a empresa e, às vezes, eu que fundei a empresa, eu sou tirado da empresa e é contratado um administrador judicial, é colocado uma outra pessoa para tomar de conta da minha empresa. Às vezes eu não consigo nem entrar, ou seja, ele, o administrador judicial, é que vai administrar a empresa nos níveis mais, vamos dizer assim, pesados do negócio e eu não vou tomar decisão. Aí, quando ele conseguir quitar tudo dos credores, a minha empresa me é devolvida, por assim dizer. Então, quando eu estou com passiva descoberta, eu só posso pegar financiamento de longo prazo, que é para mim oxigenar o meu ativo circulante. Ou seja, eu pego o dinheiro que eu só tenho que pagar do ano de 2021, 2022, 2023 para frente, isso vai oxigenar o meu ativo circulante ou eu tenho que começar a vender imobilizado para financiar. Ou seja, eu tenho que começar a movimentar o meu passivo circulante, aumentar ele para oxigenar meu ativo circulante, ou então diminuir a minha estrutura. Eu vender um carro, eu vender um terreno, ou então eu pegar um terreno que eu tenho e no banco dar um pedaço desse terreno como garantia e pegar dinheiro. Entendeu? Então, nesse caso, a gente tem que começar a fazer gestão de circulante. Eu tenho que fazer meu ativo circulante ser maior do que o meu passivo circulante para me garantir que eu tenha probabilidade de ter uma saúde financeira de curto prazo, que é só para mim não sair do jogo, para mim não ser dado game over, para mim continuar sendo um player de mercado até uma situação futura, vamos dizer, melhorar. E eu conseguir sair dessa situação. E empresas entram e saem dessas situações constantemente. Aqui no Brasil que é fim de mundo, né? E às vezes, quando uma empresa aqui decreta falência, o cara pensa que é o fim do mundo. Mas se você for atrás de mercados desenvolvidos, mercados decentes, por assim dizer, se você for ver uma das maiores processos de falência foi da General Motors, dos Estados Unidos, que é a Chevrolet, a GM, por assim dizer. A GM, ela estava valendo $1, quando o governo americano teve que botar dinheiro dentro dela. Então, foi um dos maiores processos de recuperação empresarial da história do planeta, por assim dizer. E ninguém deixou de comprar carro, a empresa não foi denegrida, não foi nada. Ou seja, entrou na dificuldade financeira por conta da concorrência com as montadoras americanas ou japonesas, e ela teve que se readequar à operação dela para o mercado e ela decretou um tipo de falência judicial. Ela foi, não temos como pagar nossas contas, a gente quer
pediu uma recuperação judicial. E ela entrou com um processo de recuperação judicial, o governo americano aportou dinheiro, e hoje ela está começando a melhorar suas informações financeiras. Então, não é pecado, não como é que eu digo, ruim a empresa entrar numa situação dessa. Ruim é quando quebra, que aí você perde marca, você perde emprego, você perde capacidade de geração de renda, por assim dizer. Mas isso é uma coisa natural do mercado, por assim dizer. Ok? Mais alguém quer mais fazer alguma colocação? Beleza, beleza, beleza? Pois, meus amigos, a gente começou 7h30, né? Na verdade, começamos 7h28, por aí, né? Já estamos nos aproximando das 9 horas da noite, né? Já vai quase 1h30 aí de encontro. A gente vai colocar essa aula depois no canal do YouTube, ok? Para achar o canal do YouTube é só procurar lá Diógenes Zé do Carvalho, que é o nosso nome. Caso queira revisar depois, e a gente vai disponibilizar depois para vocês, via o e-mail que vocês utilizaram para cadastrar, a gente vai transformar isso aqui num e-book e mandar para vocês, ok? E na próxima sexta-feira, nós iremos tratar desses temas com uma coisa um pouco mais prática, com casos de estudo, por assim dizer, né? Elaboração do balanço gerencial de uma DRE e aprender literalmente a analisar e propor sugestões de melhoria para, vamos dizer assim, tentar recuperar determinados negócios, ok? Eu agradeço muitíssimo aí os encontros de vocês. Abração aí, agradeço aí meus alunos. Tenho aqui alunos da Facid, tenho ex-alunos da Facid, tenho ex-alunos da Estácio, ok? Que estão aí acompanhando a gente. Um abraço aí para o pessoal da Face de Belém também, que está aqui. Eu aguardo vocês aí, vocês tendo disponibilidade na próxima sexta-feira. A gente quer sempre ficar fazendo uma vez por semana uma live dessa, mais voltada para a aplicabilidade de teorias no contexto empresarial, porque no nosso entendimento a gente está passando por um momento muito conturbado economicamente. Nenhuma empresa do planeta Terra estava preparada para essa situação que hoje está, mas eu acredito muito na educação, ok? E do jeito que a coisa desce, a gente está caminhando para uma retração econômica nunca vista antes na história mensurável da humanidade. Desde que começa a se medir PIB, essas coisas tipo, parece que a gente vai conseguir bater a crise de 29, que foi considerada uma das piores do planeta, por assim dizer. E tudo indica que a gente está caminhando para isso. Mas da mesma intensidade que desce, geralmente sobe. E aí é que entra o X da questão. Você tá nesse momento agora de quarentena, tentando se especializar o máximo possível para quando voltar, você tá capacitado para oferecer o que o mercado quer. Porque nesse momento tem gente boa sendo demitida, tem empresa boa quebrando. Então o mercado ele vai estar com profissionais bons abundantemente e disponíveis para o mercado. Então, os empresários que ainda continuarem vivos, eles vão sair pensando os melhores, por assim dizer. Então, vale a pena você investir tempo, como é que eu digo? Em qualificação, entendeu? Porque o mercado agora vai ser muito seletivo. Então, você tem que ser muito bom. E essa área financeira é uma área altamente carente. Você tem hoje gerentes financeiros que são até relativamente bem remunerados, que não sabem a diferença entre lucratividade e rentabilidade, não sabem aconselhar. Então, você não sabe aconselhar movimentação de recursos para aumentar a performance da empresa. Então, é isso que a gente está tentando ensinar para vocês, é a filosofia, como é que vocês... basicamente como se fosse parecido com o final do Matrix 1. Eu gosto muito de filme. Então, no final do Matrix 1, quando o Neo leva um tiro e ele levanta depois, que ele toma consciência da
da posição dele, que ele vai olhar para os agentes, ele vê só aqueles numerozinhos. Então, literalmente, o que a gente está tentando ver com vocês, quando a gente entra hoje numa empresa, eu não vejo a empresa, eu vejo o fluxo de recurso, eu olho para a empresa, eu já sei, eu já estimo, só pelo tamanho do estoque, quanto é que é o faturamento dela. Eu digo, rapaz, ele está estocando demais, ou ele tem muita, ou ele está uma empresa inchada, ele tem uma estrutura administrativa muito grande para o tamanho da operação, ele poderia ser mais eficiente assim. Se ele mudasse o sistema de gestão dele, ele poderia cortar mais 2 ou 3 pessoas. Então, é isso que um gestor financeiro faz. E, geralmente, as empresas não têm pessoas capacitadas com esse nível intelectual para olhar, ok? Mas o mercado vai estar aberto, literalmente vai estar aberto, mas apenas para aqueles que estão começando a se qualificar. Então, larguem de mão live que eu estava falando hoje de manhã, rapaz. Tem algum aluno meu da manhã que está por aqui? Live do Avião do Forró, larga de mão. Gustavo live, Lima, Maria Mendonça. Desses troços aí, ó, dica. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando para fazer merchan. Mas hoje de manhã, por conta dessa pandemia, só o que tem é conteúdo bom. Então, por exemplo, isso aqui é o que eu gravo para assistir depois. Por exemplo, estudar sobre valuation, que eu acredito assim, mas é uma percepção minha. É uma área que vai, na área de finanças, ela vai bombar muito, porque valuation é a arte de você dizer quanto é que uma empresa vale. E nesse momento de crise que está tendo, vai haver muitas aquisições, que é o que a gente chama de M&A, que é Merger and Acquisitions, ok? Então, que é fusões e aquisições, se a gente fosse traduzir do inglês para o português. Então, essa arte de valuation, ela é muito importante, que você vai dizer quanto é que uma empresa vale, se ela está barata ou se ela está caro. Entendeu? Então, aqui você tem uma live de altíssima qualidade pela FK Partners, que é quem faz certificação de CFA a nível internacional. E eles representam o exame aqui no Brasil. Então, assim, é uma live de 1h20. Teve essa última aqui, que é a Quinta do Saber, que é da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, também muito bom. Teve essa outra aqui da XP Investimentos, que teve o Falcone, que é um consultor que particularmente eu respeito ele muito. E eu tenho ele como referência de consultor top professional, que ele deu uma palestra excelentíssima lá na XP Investimentos, junto com o Guilherme Benchimol, assim, com vários analistas de mercado, muito bom. Então, tá tendo muito conteúdo bom, de graça, no YouTube. Então, eu quase estou deixando de assistir televisão, então, antes de dormir, eu sempre entro no YouTube para assistir palestras desse tipo. Entendeu? Então, só o que está tendo hoje em dia grandes escritórios de consultoria, Price, Deloitte, KPMG, XP, FK Partners, Falcone, colocando conteúdo de qualidade. Então, larga de mão essas lives desses cantores aí, quem tá ganhando dinheiro é eles, e tu tá entrando no fumo. Então, entra e começa a assistir live que vai te ajudar, quando tu sair da quarentena, você ser, vamos dizer assim, melhor recolocado no mercado, por assim dizer. Até aqui, ok, meus amados? Beleza? Pois, meus queridos, eu vou acabando aqui com o compartilhamento da tela. Essa semana eu vou colocar de novo o link no Instagram. Lá para terça-feira a gente já vai fazer a artezinha, colocar no Instagram juntamente com o link do nosso próximo encontro da sexta-feira. Agradeço muito aí quem teve paciência para me aguentar até agora, que aí teve uma quantidade até boa de alunos que ainda ficaram até agora, mais de 30 estavam aguentando aí 1 hora comigo aqui enchendo o saco de vocês, ok? Agradeço muitíssimo, e se quiserem indicar esse nosso encontro, quiser indicar o nosso canal do YouTube para a pessoa assistir essa palestra depois, quiser indicar o nosso próximo encontro para algum amigo de vocês ou algum empresário que esteja precisando desse tipo de orientação, isso aqui não é exclusividade do Grupo Widen, da Facid ou da Face, ok? Isso aqui é um projeto que é uma iniciativa nossa para ajudar
pessoas a quererem se recolocar nessa área financeira, no mercado de trabalho, e também ajudar empresários a entender um pouco de como se toma decisões financeiras mais assertivas. Ok? Então, se puderem indicar aí para alguns amigos de vocês, ou quem vocês acham que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo, a gente agradece, porque não é exclusividade não é pago e nem nunca será. Então, aqui a gente está fazendo mesmo de coração. Beleza? Agradeço muito aí e deixo aberto aí caso alguém queira fazer alguma colocação. Beleza? Pois, meus queridos, agradeço. E então, tenha uma boa noite, bom fim de semana. E até a próxima sexta-feira, para quem tiver disponibilidade de tempo. Ok? A gente vai estar aqui de novo às 7h30 na próxima sexta. Tá ok? Pois um abraço, agradeço muito aí, ok? Um abraço a todos, então. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, mestre Arthur. Até mais.